Somente pra tua glória. A glória toda é tua e de mais ninguém. Somente pra tua glória. Sempre amém. Pelos séculos dos séculos. A glória é tua, tua. Não importa o quão usado eu sou. A glória é tua, a glória é tua. A glória é tua, é tua, 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 tua. Somente pra tua glória. Somente pra tua glória. Somente pra tua glória. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias, né? Que Deus continue abençoando esse jovem lindo, maravilhoso, na sua presença, em nome de Jesus. Louvor lindo, maravilhoso, né? Já foi falado aqui no começo do culto, toda a honra, toda a glória seja dada ao nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Você ouviu o que o louvor falou, né? Aonde podemos esconder do chamado de Deus na nossa vida, né? Não tem onde esconder, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, nosso pastor já se faz presente, glória a Deus, aleluias, né? Eu queria estar convidando aqui o meu querido, amado Diácono Edson, glórias a Deus, aleluias. Ele vai estar orando para os dizimistas ofertantes, vai estar orando também pelo nosso pastor, glórias a Deus, que chegou a melhor hora do culto neste momento, né? Glórias a Deus. Então, até aqui, meus irmãos, também eu já vou agradecendo a Deus por essa rica oportunidade. Já louvo a Deus mais uma vez pela vida do meu pastor e da minha pastora. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que faz presente aqui esta noite. Glórias a Deus, aleluias. Deus maravilhoso, glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, aqui nós estamos na Tua presença nessa noite, papai querido, papai amado. O Senhor está com a Tua mão estendida, Senhor, para nos abençoar, Senhor, para nos dar graça. Ah, Deus querido, Deus amado, abençoa, Senhor, aqueles que ofertaram, aqueles que não ofertaram, também abençoa, Senhor. Não deixa nos faltar nada da casa do Teu servo, ó Pai. Abençoa poderosamente, meu Deus, ó meu Pai. Também eu apresento, ó Pai, o meu pastor nessa noite nas Tuas mãos, Senhor. Usa o Teu servo nas Tuas mãos do Senhor Jesus, que ele possa ser o instrumento da Tua palavra nessa noite, ó Pai. Que nós sai daqui, meu Deus, ó meu Pai, alimentado da Tua palavra nessa noite. Aleluia, glória a Deus, ó Pai. Deus abençoe, em nome de Jesus. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Igreja, vamos abrir então a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, para a glória de Deus. Evangelho, capítulo de número 9, do livro de São Marcos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Hoje, o pastor vai estar falando uma coisa muito importante, uma mensagem de ensinamento para os irmãos, para as nossas queridas irmãs, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. São Marcos, capítulo de número 9, aleluia, Jesus. Mateus, Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. O pastor vai ler, que diz assim, o texto sagrado, São Marcos 9 e o versículo de número 1, vamos começar do 1. Dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e Tiago e João, diga Pedro, Tiago e João, e levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo, brancas como a neve.
tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com uma sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Amém, igreja? Levante a sua mão, a Bíblia assim, fala assim: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Graças a Deus. O pastor vai hoje dar um pequeno ensinamento para os irmãos e para as nossas queridas irmãs, a respeito com o tema o seguinte: os que morreram podem voltar a conversar conosco? As pessoas que já partiram, as pessoas que já faleceram, elas podem voltar a conversar conosco? Não podem, né? E por que Moisés e Elias então está conversando com o Senhor Jesus? Está aqui na Bíblia. Moisés e Elias, eles já haviam morrido, já haviam partido. E toda a vida você recebeu o ensinamento que as pessoas que morreram não podem voltar, né? Você recebeu esse ensinamento que as pessoas que morreram não podem voltar e aparecer para os vivos e conversar com eles. Só que na realidade esse ensinamento, ele tem uma parte de verdade, e hoje você vai aprender a outra parte também que é verdade, tá? Aqui dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é um livro que nos ensina tudo o que acontece na nossa vida. Tudo o que acontece na nossa vida está escrito na Bíblia Sagrada. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina através da sua palavra. A Bíblia diz então que um dia Jesus chamou 3 discípulos dele, porque esses 3 discípulos do Senhor Jesus, eles eram os discípulos mais perto do Senhor Jesus. É a mesma coisa aqui na igreja. O pastor Rodrigo tem bastante membros, bastante obreiros, mas tem membros que são distantes do pastor Rodrigo, e tem obreiros e obreiras que também são um pouco distantes, e tem outros membros que são mais perto, e tem outros obreiros que são mais perto, não é? A mesma coisa era com o Senhor Jesus. Jesus, ele tinha comunhão com todos, mas quando falava de subir ao monte ou de fazer alguma oração em particular, não iam todos. A Bíblia diz que sempre estava com Jesus os 3 discípulos mais espirituais que ele tinha, que era o Pedro, o Tiago e o João. Diga glória a Deus. Então, o Pedro, o Tiago e o João sempre estavam com o Senhor Jesus. O Pedro, o nervoso, o João, o calmo, e o Tiago, o neutro. Então Jesus tinha um nervoso, um calmo e um neutro que sempre andava com ele, não é?
Quando Jesus subiu nesse monte muito alto, ele começou a orar, a Bíblia diz aqui que nós lemos, né? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular, a um alto monte. Está vendo? Então, quando as pessoas falarem para você assim, oração é só dentro da igreja. Jesus, ele subia em montanhas para orar. Está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Quando ele queria fazer uma oração particular, algo particular, quando ele queria se entregar para Deus, uma coisa particular, a Bíblia diz então que ele subia lá no alto do monte, igual está escrito aqui, ó. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O que é transfigurar? Jesus, ele estava assim, em carne, e de repente, no meio da oração ali, Jesus orando, Jesus transfigurou. Jesus, ele começou a brilhar, começou a sair uma luz do Senhor Jesus, assim que parecia um sol, parecia um farolete assim, ó, bem forte ligado. Jesus começou a brilhar como o sol, uma luz muito forte. E a Bíblia diz aqui, ó, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes. As vestes do Senhor Jesus começou a ficar resplandecente, começou a brilhar. Você entendeu? O que é isso? Isso é a glória de Deus que manifestou na vida do Senhor Jesus. Você e eu podemos experimentar essa glória, mas em um grau muito pequenininho, porque o Senhor Jesus é o Senhor Jesus, nós somos nós, não é? Mas alguns irmãos, eu não sei se todos que aqui estão dentro da igreja, mas alguns irmãos já experimentaram isso daqui, mas em um grau, digamos, 1%, 2%, 3%. Você não chegou a brilhar, reluzir, e as suas vestes também não chegou a brilhar, reluzir. Mas alguns dos irmãos que aqui estão já subiram um monte, já oraram e já viram gravetinhos resplandecendo a glória de Deus. Dos irmãos e das irmãs que estão aqui dentro da igreja, quem já viu isso? Vocês já viram? Já viram? Já viram? Vocês viram já? Você entendeu? Vocês que não viram ainda, se vocês tiverem a oportunidade de ir no monte, vai que vocês vão ver. Começa a orar no monte, acende tudo o chão assim, ó. Acende tudo. A olho vivo, você olha assim, você vê tudo aceso. Às vezes até o tronco da árvore acende assim. Às vezes em volta assim acende tudo. Tem irmão que pega o gravetinho na mão assim, parece que está pegando fogo. É, não é, meus irmãos? Vocês já viram? Ah lá, viu? Você até trouxe para casa, não foi? Não chegou a trazer não? Eu trouxe para casa. A primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, meu Deus, está pegando fogo. E não foi nós que colocou fogo aqui, meu Deus, olha isso. Então, quando alguém falar assim para vocês, meus irmãos, esse negócio de poder de Deus que cai aí, ó, você olha para eles e fala assim, lembra quando Jesus subiu no monte? As vestes de Jesus resplandeceu, o rosto de Jesus resplandeceu, e pode ter certeza que aonde eles estavam ali, pegou fogo, mas uma glória assim, que eles olhavam assim, parecia que eles estavam em cima de luz. Por isso que eu falei para você que quando você vai no monte, quando nós vamos no monte, a gente experimenta, mas a gente experimenta só um pouquinho do que foi isso daqui. E esse dia aqui foi uma glória tão grande que até as vestes do Senhor Jesus resplandeceu, até o rosto de Jesus resplandeceu, não é? Quem sabe me dizer, além do rosto do Senhor Jesus, quem foi o outro profeta que subiu no monte? Ele desceu do monte, o rosto dele resplandecia com uma glória tão grande também, que ele teve que colocar um véu assim, ó, na frente. Quem? Evangelista, você está por dentro, hein, evangelista? Foi Moisés. Moisés também subiu o monte, e a Bíblia diz
que Moisés orou, o rosto de Moisés resplandeceu com essa glória que cai no monte quando nós oramos até nos dias de hoje. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele era ontem, aí ele mudou hoje e não é mais o de ontem. O que a Bíblia diz? Deus é o quê? É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Deus não muda. Quem muda, presta atenção, quem muda é o homem com a sua teologia, é o homem com seus estudos. Eles começam a ler aqui, torce a palavra, eles torcem a palavra para falar, não é isso, não é isso, não é isso. Mentira. O rosto de Moisés resplandeceu, o rosto de Jesus resplandeceu, as vestes de Jesus resplandeceu. Eu vou fazer mais uma pergunta para vocês, para saber se vocês estão lendo Bíblia mesmo. Teve um profeta, que ele também estava num monte assim, orando ali no monte assim, ele estava orando assim, num lugar assim, ó, ele estava orando, aí ele olhou de longe assim, e tinha um arbusto assim, uma arvinha mais ou menos do tamanho desse pedestral aqui, e a Bíblia diz que esse arbusto, essa arvinha, pegava fogo, assim, uma glória nessa arvinha, mas ela não virava carvão, ela não se consumia. Quem sabe me dizer que história é essa? Quem foi? Moisés com a sarça ardente. O que era esse fogo que estava pegando na sarça, que a sarça parecia que estava pegando fogo, mas ela não se consumia? Que fogo é esse? O mesmo que desce hoje quando você está orando no monte. Diga glória a Deus. É o mesmo, porque o mesmo Deus é o de ontem, é o de hoje e será o de eternamente. Aqui na igreja a gente não vê, porque aqui na igreja é piso, é chão, é coisa. Mas se a gente apagar a luz de uma igreja, ficar tudo no escuro e colocar graminha dentro da igreja e fizer uma vigília, vai acender do mesmo jeito. A gente vai ver acender, porque a glória desce. E aquela glória, quando desceu sobre a sarça, Moisés, quando olhou a sarça, Moisés falou assim: a sarça está queimando, mas ela não se consome, não vira carvão, ela não cai assim queimada e vira carvão, porque a glória de Deus, ela é uma glória diferente, um fogo diferente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E a Bíblia diz então que essa glória, ela desceu sobre a sarça, ela desceu sobre o rosto de Moisés, ela desceu aqui na transfiguração. A Bíblia diz aqui, ó: e as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e quem mais? Moisés, e falavam com Elias e Moisés. A Bíblia não está mentindo, igreja. A Bíblia está falando que Moisés e Elias apareceu para Jesus e estavam conversando com o Senhor Jesus. As pessoas que falecem e que partem, elas não podem vir conversar conosco, mas elas voltaram, Moisés e Elias voltaram e foram conversar com quem? Com o Senhor Jesus. Você entendeu? A sua avó, o seu avô, o seu tio, o seu antepassado que faleceu não pode voltar e conversar com a gente. Aquele sonho que você teve foi porque você estava com muita saudade. Aquela visão que você teve é porque você estava com tanta saudade que a sua mente fabricou aquela visão, tá? Aí você teve aquela visão, você teve aquele sonho, mas eles não podem voltar, porque eles estão agora no paraíso, eles estão no céu. Então eles não podem voltar e aparecer para a gente. No caso de Jesus, Jesus é Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus, é filho do Deus Pai, é o Deus Filho. Então o Moisés, a Bíblia diz, ninguém viu a morte de Moisés. Aonde que está escrito que Moisés morreu numa guerra ou Moisés morreu numa batalha? Em nenhum versículo. A Bíblia diz que, o que a Bíblia diz? Que Moisés foi, o próprio Deus sepultou Moisés, não foi? Não está escrito na Bíblia? O próprio Deus fez o que? Sepultou Moisés. Então a Bíblia não fala de que forma Moisés morreu.
Elias morreu ou Deus levou ele para o céu? Deus levou ele para o... né? Como é que foi a partida de Elias para o céu, quando ele foi arrebatado para o céu, com corpo e tudo? A Bíblia diz que Elias e Eliseu, eles estavam andando juntos, né? Aí de repente apareceu uma visão, uma carruagem de fogo, e aquela carruagem de fogo veio assim, ó, e passou no meio dos dois, separou os dois. E a Bíblia diz que um redemoinho muito grande se formou, e a Bíblia diz então o quê? Que ele subiu ao céu naquele redemoinho. Só que a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que o Eliseu tinha feito um pedido para Elias. O Eliseu pediu o quê? Porção dobrada do Espírito, não foi? Do Espírito que está em Elias. O Elias falou assim: eu vou ser tomado de ti, eu vou ser levado para o céu, com corpo e tudo, não vou ser sepultado aqui na terra. Os outros profetas foram sepultados na terra, Elias não, Elias foi para o céu com corpo e tudo. Tem um outro profeta também na Bíblia que foi para o céu com corpo e tudo, Deus o levou. Quem sabe o nome dele? Enoque. Esses obreiros meus estão de parabéns. Enoque também não foi enterrado, Enoque também subiu com corpo e tudo. Enoque subiu para o céu com corpo e tudo, Elias subiu para o céu com corpo e tudo. E tem mais uma pessoa também que subiu para o céu, o corpo dele não ficou aqui na terra, ele deixou só o lencinho dobradinho, bonitinho no cantinho, o corpo dele, ele foi com corpo e tudo para o céu. Quem que foi? Jesus. Então você está aprendendo no culto de ensinamento que isso pode acontecer com você, meu irmão. Isso pode acontecer com o pastor, isso pode acontecer com você. Se Deus quiser, Ele te leva com carne, corpo e tudo para o céu. Você entendeu? Ele leva, Ele transforma. Deus, Ele transforma essa sua carne, transforma esse seu corpo e te leva para o céu. Ah, mas a Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino do céu. Ele transforma a carne e o sangue na hora. Ele transforma a carne e o sangue e você entra no céu. Ele que nos criou, Ele que nos fez, Ele que é o nosso Criador. O Senhor, Ele sabe o nosso DNA. O Senhor, com um estralar de dedo a gente vira água, com um estralar de dedo a gente vira rocha, com um estralar de dedo Ele faz a gente virar vento, com um estralar de dedo Ele pega o nosso corpo e leva para o céu. Ele é Deus, diga glória a Deus. No estralar de dedo Ele é Deus, Ele que nos criou, Ele sabe a composição do nosso corpo. Os cientistas ficam anos e anos e anos estudando um pedacinho assim, o Senhor Jesus, Ele que fez. O Senhor Jesus, Ele olha assim, põe a mão, já pronto, já fez. Ele é o nosso Criador. E a Bíblia diz então que Moisés e Elias então apareceram ao Senhor Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Você entendeu? Por que ele falou isso? Pedro já tinha morrido? Pedro estava vivo. Mas como é que Pedro então estava sabendo que Moisés e Elias estavam ali? Você entendeu? Então Pedro, Tiago e João foram os únicos apóstolos que contemplaram Moisés e Elias. Eles viram Moisés e Elias. Por isso ele falou: Jesus, vamos fazer 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Você entendeu? Então Pedro, Tiago e João tiveram um privilégio muito grande. A mesma coisa você. Se Deus quiser te arrebatar, isso aqui é uma visão poderosa. Se Deus quiser te arrebatar, Deus pode fazer isso. Deus pega você, incomoda você e fala: entra dentro do quarto, vai orar. Igual ele fez aqui com Pedro, Tiago e João. Ele pegou Pedro, Tiago e João, vão para o monte orar. Subiram, glória, 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 glória. Jesus resplandeceu e glória, glória, glória. Pedro, Tiago e João ali. Quando eles olhou assim, quando é feito que não, eles olhou Moisés e Elias, os 2 profetas. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Apareceu ali. Se Deus quiser fazer isso com você, Ele faz. Você está lá no seu quarto orando, orando, orando. Deus, Ele vem, te arrebata em espírito. Seu corpo fica ali e o seu espírito vai. Aí o Senhor Jesus te leva para onde Ele quer.
O Senhor Jesus te leva para onde Ele quer. Quem sabe me dizer o nome também de um profeta que ele estava orando, foi arrebatado e Deus levou ele lá no terceiro céu? Agora você fica quieto, hein, evangelista Antônio? Olha lá. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava orando. Ele estava orando, e ele foi arrebatado. E a Bíblia diz que quando Paulo foi arrebatado, ele conheceu o terceiro céu. Porque nós não podemos falar que existe só 3 céus, mas a Bíblia diz que Paulo foi até o terceiro céu. O primeiro céu, você enxerga ele de dia, que é as nuvens. O segundo céu, se você sair ali fora e olhar para cima agora, você vai ver as estrelas. Então, o primeiro céu é só você enxerga ele de dia, que é as nuvens. O segundo céu você enxerga agora ali olhando, vendo as estrelas, a lua. O sol está lá no segundo céu. O terceiro céu nós já não conseguimos enxergar com o olho. Ele está para lá dos planetas, para lá das estrelas. Já é o terceiro céu. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele contemplou e viu coisas inefáveis. Então, meu irmão, minha irmã, Deus, ele pode fazer isso com você. Você não fica achando que Deus não pode fazer, que Ele pode fazer. Se Deus quiser levar você lá onde a sua mãe está, mas a minha mãe já partiu, Ele te arrebata em espírito e te leva lá para você ver onde a sua mãe está. Ele te arrebata em espírito e leva você lá para ver o seu avô que já partiu. Ele te arrebata em espírito e te leva lá para você ver. Se Deus quiser fazer isso, Ele faz. Ele fez com Pedro, Tiago e João. Ele pegou Pedro, Tiago e João, levou no monte e mostrou Moisés e Elias. Então Ele pode fazer isso com você também. Você entendeu? Mas Ele só vai fazer isso com um propósito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando Pedro falou assim, vamos fazer 3 cabanas, a Bíblia diz nesse momento uma voz muito forte, uma voz de trovão muito forte, bradou do céu, e desceu uma nuvem assim, uma nuvem que cobriu a ponta do monte. Vamos supor, aqui era o monte aqui, ó, aqui era o monte que ele estava aqui. Estava aqui Pedro, Tiago, João, Jesus, Moisés e Elias. A Bíblia diz que uma nuvem desceu assim, ó, e cobriu o monte todinho. E uma voz de trovão, uma voz forte, falou assim: este é o meu filho amado. Diga glória a Deus. Ah lá. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quem sabe me dizer de quem era essa voz que falou do meio da nuvem para eles que estavam em cima do monte? Era a voz de quem? Do Deus o quê? Do Deus Filho, do Deus Espírito, do Deus o quê? Do Deus Pai. Deus, Deus, a palavra Deus é um título. A palavra Deus é um título. Um título que é usado pela pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3 pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Os 3 têm sentimentos, os 3 trabalham. Por isso é o Pai, o Filho, por isso que o Pai chama Pai, porque o Pai é Pai do Filho. Tá? E o Espírito Santo. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas. 3 pessoas. Então por isso que a voz do Deus Pai falou assim: este é o meu filho. Então quer dizer, o Filho, Jesus, estava em cima do monte, uma pessoa. O Deus Pai estava no céu e bradou do meio da nuvem, segunda pessoa. Então aqui é a manifestação do Deus Pai e do Deus Filho. Diga glória a Deus. Quem sabe me dizer um versículo que os 3 apareceu junto, separado? Quem sabe me dizer? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, num versículo separado. Em que ocasião eles apareceram, os 3? Jesus estava na terra, o Espírito apareceu em cima de Jesus e a voz falou lá em cima, no batismo de Jesus, no batismo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava com os pés na terra, uma pessoa. O Espírito Santo estava sobre a cabeça de Jesus, outra pessoa.
E lá no meio das nuvens bradou uma voz: este é o meu filho amado. A terceira pessoa, separado, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os três trabalham, eles são separados porque são três pessoas, mas são unidos em uma só obra, em um só propósito. Aqui dentro da igreja, por exemplo, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a Bíblia diz que o Pedro falou assim: vamos fazer 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Que ele pensou assim: eles vão ficar aqui bastante tempo, então vamos fazer 3 cabanas. Então a nuvem desceu, a voz bradou, falou: este é meu filho, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, né? Quem eu tenho alegria. Olha lá, tenho compaixão, aqui, Marcos 9, aqui, o 8, e tendo achado ao redor, e tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Na hora que a voz falou assim: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, o Pedro, Tiago e João ficaram assim, atônitos, escutando aquela voz no meio daquele trovão. Quando a voz acabou, que eles ficou assim, eles olhou para cá, olhou para lá, Moisés e Elias já tinham desaparecido. Aí eles viram só Jesus. Moisés e Elias já tinha. Você entendeu? Irmãos, não se engane, existe vida após a morte, e é a vida que nós vamos ter com Jesus. Diga glória a Deus. A vida não é só nessa terra aqui. A vida não é só nessa terra. E se você tem dúvida disso, você dobra o seu joelho hoje no pé da tua cama e fala: Senhor, o pastor pregou que existe vida após a morte, então o Senhor me arrebata em espírito, me dá uma revelação, mostra para mim. Ele vai te arrebatar em espírito e vai te levar e vai te mostrar. Só que eu não sei como vai ser o seu arrebatamento. Quem sabe Deus pode te levar lá no inferno, lá no céu, lá no paraíso. Eu não sei. Eu só sei que se você pedir, é perigoso Ele fazer essa obra na sua vida. Aí depois eu não sei como é que você vai ficar. Se você vai entrar aqui na igreja: pastor, igreja. Eu não sei. Eu só sei que se você pedir, Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Tá? Olha lá. A Bíblia diz assim, que Jesus falou assim, ó: a ninguém conteis isso. Olha lá. Aqui no versículo 9, né? E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Então Jesus falou: a ninguém contem isso, até que eu ressuscite dos... Então Jesus falou: eu vou morrer e vou ressuscitar. Você entendeu? Depois que Jesus falou isso, o Pedro, Tiago e João, meus filhos, mudou a vida deles. Mudou a vida deles. Você falou: meu Deus, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Então são experiências que o crente pode ter com Jesus. São experiências que o crente pode ter com Jesus. Você, meu irmão, pode ter essa experiência. Você, minha irmã, pode ter essa experiência. Você pode orar a Deus e pedir, que Deus vai dar revelação para você. Deus vai mostrar para você. Você entendeu? Você não precisa ir no centro, você não precisa ir na Umbanda, na Quimbanda, você não precisa ir em lugar nenhum, não. Se Deus quiser falar com você, meu filho, o próprio Deus vai falar com você. Se você dobrar o seu joelho no pé da sua cama e pedir para Deus te revelar, o próprio Deus te revela. Não precisa ir nesses lugares, não. Você pode dobrar o seu joelho no pé da sua cama e orar, e buscar a Deus, falar: Senhor, me mostra, me revela, essa pessoa está me enganando, isso que está acontecendo, Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu poder. Pode dobrar o seu joelho e orar, que Deus mostra e revela para você, em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele dá visões, Ele dá sonhos, Ele dá revelações, Ele fala no profundo, no escondido. Se Deus quiser, Ele te leva lá no terceiro céu. Se Deus quiser, Ele te leva lá no inferno, para mostrar para você. Se Deus quiser, Ele te leva lá no céu, te leva no paraíso. Deus é Deus, irmão. Ele faz, Ele realiza. Se você tiver curiosidade, Ele é o teu Pai, Ele realiza os teus desejos, viu?
Até um anjo, se você tiver curiosidade de ver um anjo, você pode orar, não é pecado não. Senhor, eu quero ver um anjo. Você vai ver, ele vai mostrar para você. Eu não sei que hora, que momento, em que ocasião, mas você vai ver, você entendeu? Então, tudo que você pedir para Deus, você tem a sabedoria para pedir para Deus, porque Deus ele vai realizar, tá? Em nome de Jesus. Então, hoje vocês aprenderam o quê? Que existe sim vida após a morte. As pessoas que morreram, os nossos parentes, eles estão vivos, só que eles estão em outra dimensão, em outro lugar, né? A Bíblia diz que é como se eles estivessem dormindo, né? É como se fosse um sono, dormindo, né? Isso aconteceu com Lázaro. Quando Lázaro morreu, Jesus não falou que ele tinha morrido, né? Jesus falou, Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Ele falou, Lázaro dorme e eu vou despertá-lo, né? Então quando as pessoas falecem, quando o cristão ele falece, é como se ele estivesse dormindo, esperando ouvir o som da trombeta para ele subir no arrebatamento. Diga glória a Deus. E somente os crentes salvos em Cristo Jesus vão ouvir o som da trombeta e vão ser arrebatados. E somente os crentes salvos em Cristo Jesus que estão dormindo no pó da terra vão acordar. Aquele que foi profeta, de repente na sua família, de repente o Moisés é da sua descendência, o Abraão é da sua descendência, você não sabe, você vai saber naquele dia. De repente João Batista é da sua descendência, você não sabe, naquele dia você vai saber, a sua linhagem todinha assim você vai saber, o seu avô, seu bisavô, seu tataravô, e vai voltando para trás, você vai saber a sua linhagem todinha, e toda a sua linhagem vai cair em um casal. Quem? Como é que é o nome desse casal? Adão e Eva. Você entendeu? Naquele dia você vai conhecer. Então não precisa ficar, ai meu Deus, eu quero a minha avó. Não, fique em paz. Você vai ver eles. Você vai ver todos eles, você vai ver. Um dia nós vamos estar todos juntos lá no céu, dando glória a Deus. Diga glória a Deus. Tá bom, meus filhos? Amém? Vocês aprenderam hoje? Diga glória a Deus. Então, vamos agradecer a Jesus? Vamos, se coloca de pé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, meu Deus, na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, que a tua glória, o teu poder, meu Deus, possa se manifestar na vida de cada irmão e de cada irmã, meu Pai. E se o Senhor tem que mostrar alguma visão, alguma revelação, meu Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Pedro, Tiago e João, meu Pai, se o teu servo, a tua serva está pedindo, meu Deus, alguma visão, alguma revelação, meu Pai, que o teu servo, a tua filha, meu Pai, venha encontrar, venha ter, meu Deus, em nome de Jesus, desperta o teu filho no jejum, na oração, na consagração, meu Pai, para que ele também e ela também possa ver, meu Deus, o teu espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode assentar, o pastor vai dar os anúncios e nós já estaremos encerrando para a glória de Deus, tá bom? Graças a Deus.